Tudo, glorifica o Senhor, exalta o nome dele, diz: Jesus, obrigada, eu estou viva, eu estou vivo, e o Senhor vai cada dia nos abençoar mais e mais. Comecei no coração querendo falar sobre amizade, querendo falar sobre estar com alguém que te ajude, que te dê palavras de consolo, de conforto, de sabedoria, de briga, de ensino. Mas o Senhor mudou completamente o meu coração nessa manhã, durante a minha oração. E aí eu fiquei pensando e meditando nas conversas que eu tive ontem com alguns irmãos e como é importante estar firme sobre a rocha. Sabe, pessoal, dizer para você que as coisas que a gente vive não influenciam no nosso devocional, na nossa oração. Influenciam sim, porque eu oro pelas coisas que eu escuto, eu oro pelos aconselhamentos, eu oro pelas pessoas, eu coloco as minhas fraquezas e as minhas necessidades do Senhor, diante de um Deus que pode mudar a minha história. E aí a gente tem percebido que muita gente está fraca, muita gente fazendo coisa que não deve. E ontem a mensagem, uma das mensagens, né, porque teve a mensagem do pastor Ricardo pela manhã, que foi de certa forma um ensino para nós, apesar de estarmos no culto de Santa Ceia, falou muito de firmeza, de estarmos com o Senhor, de nos submetermos à voz de Deus, de estarmos sendo auxiliados por Ele. E quando à noite, né, na comunidade cristã Levitas, onde nós estivemos, o pastor falou de decisões, de estar firme no Senhor, de fazer escolhas, de caminhar junto, quando não é possível caminhar junto. E aí ele leu lá o texto de Gênesis, capítulo 13, glória a Deus e aleluia. E aí ele cita aquela passagem maravilhosa de Ló e Abraão, quando Abraão diz assim: escolhe para onde tu quer ir. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló faz a escolha dele, e muitas das nossas escolhas são parecidas com essa escolha que Ló fez, que foi parar lá em Sodoma e Gomorra. E aí a gente já sabe o final da história. E aí eu queria falar com você hoje sobre estar firme no Senhor, apesar de tudo, até mesmo das escolhas erradas que nós fizemos, que nós fazemos, que nós fizemos e que nós ainda vamos fazer. Porque enquanto nessa terra, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, querido e querida do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto nessa terra nós estamos propensos a caminhar e a fazer escolhas erradas, escolher caminhos que não levam a Deus, achando que estamos fazendo certo, né? Estarmos atentos à voz de Deus nesses últimos dias tem sido algo que tem incomodado muito o meu coração. Nós temos que estar atentos à voz de Deus, senão você vai escolher errado, senão você vai fazer errado e ainda vai culpar Deus pela escolha que você fez. E aí Deus não tem nada a ver com isso, foi você que quis. E aí depois você vai culpar pessoas. Ah, mas foi fulano, foi não, foi você, querido, querida. E aí, quando eu falo de firmeza, de constância, né? Nós falamos de presença de Deus na nossa vida, com sinais, prodígios, maravilhas. No meu dia a dia, pastora, sim, no seu dia a dia. Jesus dá sinais, o nosso Deus dá sinais, dá evidência, dá fala, dá texto bíblico, para que a gente possa permanecer firme no Senhor. E aí o texto de hoje está lá em Filipenses capítulo 1, versículos 29 e 30, que ele diz assim: porquanto por amor de Cristo, que vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que viram combater e agora ouvis que ainda enfrentam. Isso é apóstolo Paulo. Lá em Atos ele diz assim, Atos 16, 19. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Isso aqui são os desafios que todos os cristãos passam e sofrem por falar, por libertar pessoas, por pregar palavra de sabedoria, por exortar a igreja, por exortar o irmão. Filipenses 1:13 diz assim: de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que eu estou na prisão. E ainda assim permanecer firme.
E eu vou ler um último texto, aleluia. 1 Tessalonicenses 2:2 diz assim: apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas. Termino com esse texto de Tessalonicenses. Olha, gente, quando a palavra diz assim, no mundo tereis aflições, e eu consigo estar firme, apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos, em qualquer lugar em que você esteja. Aqui Paulo está falando, né, em Filipos. E ele está compartilhando, dizendo, vocês sabem que nós passamos, vocês sabiam, eu comuniquei, vocês viram o que é que nós estamos passando, mas o Espírito do Senhor nos dá uma disposição corajosa para nós enfrentarmos. Deixa eu ver aqui o que é que o outro vizinho aqui está pedindo. Eita, Deus da glória, tô vendo. Muito obrigada. Bom dia. 1 Timóteo 6,12, perdi até o fim da meada aqui. 1 Timóteo 6,12, combate a boa batalha da fé, toma posse na vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. E aí tem inúmeros versículos, e eu vou aqui para a firmeza e constância que um cristão vive apesar das diferenças. Ah, pastor, é muito difícil estar firme no Senhor. É difícil sim, a gente passa luta, perseguição, mas se lembre que a glória que você vai receber, ela não está ligada às coisas que acontecem nesse mundo, nessa vida. Você pode receber sim recompensa. Aqui nessa vida, a gente passa por tempestade, mas tem um tempo da bonança. Eu tenho dito lá na igreja para algumas pessoas, as lutas vêm, mas em seguida tem que ter aquele momentinho de descanso, que aí vem luta de novo, e descanso, e luta, e descanso, e assim a vida do crente é movimentada pelas muitas águas, pelo fogo, pelas provas, pelas circunstâncias, pelos desafios de permanecer em Deus. E quem está na obra, muito mais. Se você está na igreja, é do louvor, é da escola bíblica, seja lá de onde você esteja inserido, né? Onde você esteja inserido, você vai passar luta, meu irmão. No seu casamento, você vai passar luta. Na igreja mesmo, você vai passar luta. No seu trabalho, não tem lugar que você chegue, que você não passe luta. Isso era lá do outro lado, lá me mostrando quantas pessoas estavam entrando. Glória a Deus e aleluia. E aí eu quero te dizer, nessa manhã, que nós passamos por tribulação, por tentação e por provação. E eu estou já finalizando te dizendo como é a diferença dessas três coisas e como que nós temos que enfrentar essas batalhas. Lendo lá no Antigo Testamento, né, nós encontramos no vocabulário, no sentido de que aparece o sentido de tribulação como aflição, angústia, luta. E aí nós temos que empreender força. Lembra do texto que nós acabamos de ler aqui? Apesar de termos sido maltratados, ofendidos, ainda assim ter uma disposição corajosa e não perder as estribeiras para continuar na obra, fazendo aquilo que Deus coloca diante de nós. O vocabulário português, que vem do latim de tribulum, seria o rastelo utilizado pelos romanos para separar a espiga da palha. Sabe aquele negócio de fazer a limpeza, de tirar aquelas palhinhas em volta da espiga? Assim se estende que, embora a tribulação possa nos ferir, nos esmagar, nos entristecer, nos deixar abatidos, angustiados, é isso que separa a nossa palha, aquilo que não presta, né? É isso que separa a parte ruim da Cecília da parte boa, onde Deus vai nos moldando e nos dizendo, olha, eu não te quero assim arrogante, não te quero assim soberba, e arrancar essas palhas. Às vezes ela tá tão firmezinha, né? Essas dá trabalho. Causa desmantelo, sujeira em tua volta, porque é um processo de limpeza na sua vida. E você vai começar a entender isso. Isso se estende,
se entende que, embora a tribulação possa nos ferir, nos esmagar, ela separa a nossa palha do trigo para nos preparar para o celeiro dos céus. E nós adquirimos a capacidade, através da tribulação, de amadurecer. Eita, Deus da glória! A tribulação nos amadurece para que a gente entenda como é estar firme no Senhor, apesar das lutas, do descrédito, da incredulidade, aleluia. O amadurecimento do nosso caráter. Olha, hoje está tão difícil pessoas de caráter, mesmo dentro da igreja. Pessoas que tenham firmeza no seu coração, que tenham assim, eu sei em quem tenho crido. Eu não estou vendo nada, mas eu confio no Senhor. Esse caráter de convicção, de força, de perseverança é gerado em nós através das lutas que nós passamos. E a certeza de que Deus sempre está presente, Ele não está, não, Ele está contigo na hora da aflição. O Deus que cura, que restaura, que limpa, que tira a palha de tua volta e que te fortalece, Ele te firma durante a tribulação, Ele te molda diante da tribulação. Agora, a tentação, hoje, como moderadamente, hoje a gente entende assim um negócio tão lá, é tentar seduzir. A tentação é uma sedução para que você desista, para que você volte, para que eu tenho passado por uma sedução muito primária, assim, muito de leve, né? Eu cantava numa banda quando eu era jovem e eu tenho encontrado com um componente, né, dessa banda e ele tem me convidado para cantar na abertura de um show de um grande cantor aqui em Fortaleza. Ninguém sabia disso até agora. E aí eu tenho dito para ele, mas as insistências são tremendas. Mas eu disse, olha, hoje eu só canto para o meu Jesus, eu tenho no meu coração esse amor, e não vai dar, entendeu? Mas aí no outro encontro ele mostra foto, olha aqui, Cecília, olha aqui. Isso é tentação, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, cantar, né, expressar os sentimentos através da música, só que hoje eu faço isso para Jesus e no louvor. Então, existem essas, e a tentação é para te fortalecer também, para você dizer, olha, eu entendi que isso não tem mais graça na minha vida. E aí nós vamos amadurecendo, é uma sedução. Biblicamente, é submeter você a um teste. Tu tá entendendo? Tentação, você está sendo testado nas suas fraquezas, para mostrar para as pessoas que você agora não faz mais parte daquilo que você vivia. É como alguém que tem um vício e Satanás vem lá e diz, ó, tem tudo isso aqui para você hoje, vamos lá? E aí você vai dizer assim, não vou não quero não, isso não faz mais parte da minha vida, hoje eu sou outra pessoa. A tentação é trocar a sua primogenitura pelo prato de lentilhas. Eita, menino! Basicamente, quando você está na prova, as suas fraquezas vêm assim, sabe? Olha, tá aqui para você. Você quer? Eu te dou. Tá bem facinho. É só você abrir mão do Deus que você serve. E aí vem a vergonha, né? Vem o desespero, vem a angústia. Por que eu fiz? Caiu em tentação. Então, que nós possamos nos fortalecer na oração, sabe? Possamos nos fortalecer na palavra. Fique com quem é de Deus, converse com quem é de Deus. Eu escuto tantas coisas, mas tenho que me manter ali firme nas promessas daquilo que Deus tem para mim. A vitória está bem pertinho e você desistiu. Faça isso não. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Não desista de ser do Senhor, Filho de Deus, aquele que te deu e que te dá todos os dias. Ai, tô respirando. A vida, glória a Deus. E provação. No vocábulo provação, vixe, tá falhando, glória a Deus e aleluia. Provação vem junto com a tentação. Tentarei, em poucas palavras, descrever o significado de provação, num contexto que aparece de tentação. No vocábulo ao longo da Bíblia, entretanto, nós conseguimos distinguir o sentido dos dois.
Provação e tentação. Provação é quando Deus prova você. Deus prova o homem no sentido de limpar, de purificar o homem das suas intenções egoístas, feinhas, descabidas que nós temos no coração. A minha mãe diz assim, de boa intenção o inferno está cheio. Boa intenção todo mundo tem. Agora, o que está por trás da boa intenção é só Deus que vê. E ele vai nos mostrando. A tentação vem do verbo de tentar você a fazer algo que desagrade outra pessoa. Eu vou tentar. Se ela vai cair, eu não sei, mas eu vou tentar. E aí o demônio usa da nossa concupiscência, daquilo que nos atrai, da maldade. E aí, não é a nossa, não é a dele não, viu? A maldade do homem, a concupiscência, o desejo da minha carne. O desejo da minha carne. E aí ele vai tentar o sujeito colocando a gente à prova. Na narrativa da queda do homem, Deus prova o homem após uma ordem. E aí o homem desobedece e cai. Eita Deus. Provação. Uma prova que Deus quer através da minha atitude com relação a algo que vai ferir a palavra de Deus, que vai ferir a Deus, e aí eu sou provado. É profundo a provação. Não é uma coisa assim qualquer não, sabe? É aquilo que é colocado para ver se você vai servir a Deus ou ao inimigo. E muitas das vezes nós caímos, né? A tentação é originada do meu desejo de fazer a coisa errada, tá? Eu tenho o desejo de fazer aquilo que está errado. E aí eu vou lá e sou tentado. Eita Deus. Se você entendeu o que é a prova, o que é a tentação e o que é a tribulação, nós estamos indo bem para ficar firmes. A firmeza do crente na Bíblia é que em qualquer circunstância, mesmo sem enxergar um palmo adiante do nariz, você vai continuar confiando nesse Deus que pode todas as coisas para nós. Amém? Nosso Deus é o Deus do impossível. Fica firme no Senhor. E eu volto para Filipenses 1, capítulo 30, para você não esquecer, considerando que estás passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. E aí Tessalonicenses 2:2 diz que apesar de nós sermos maltratados, ofendidos, nós temos conhecimento de quem é Deus, que nos proporciona uma disposição corajosa para continuar anunciando o Evangelho. Deus te abençoe. Toma posse dessa palavra. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Glória a Deus. Fica firme no Senhor, que vai dar tudo certo nessa semana, que está só começando. Beijo grande. Partiu o trabalho, cheiro no teu coração. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bom dia.